Olá a todos, sejam bem-vindos à Alzíria TV. Estamos em grande entrevista e hoje temos connosco o Sr. Vereador José Paulo Pereira. Para além de uma pessoa minha conhecida, uma vez também faço parte da Val do Paraíso, portanto da mesma freguesia, e é com muita satisfação que aqui o recebo, não só pelo cargo institucional, mas também como um agradecimento e uma elevada estima que tenho por José Paulo. Por isso, José Paulo, seja bem-vindo à Alzíria TV. Bom dia, Filipe, muito obrigado e retribuo o que acabaste de dizer. Nós conhecemos desde sempre, conheço desde sempre e é com muito gosto que vejo o belíssimo trabalho que estás a fazer. Muito bem, e eu agradeço também. José, ao longo destes 4 anos, tem-se visto no Executivo algumas discussões na reunião de Câmara. É claro que o debate político, por vezes, propicia isso, mas naquilo que é uma reflexão que possas ter feito relativamente ao mandato, a Zambuja ficou bem servida com as propostas, ou com grande parte delas que foram aprovadas em Assembleia, em reunião de Câmara? Não, eu não posso fazer, como te pena a mim, não posso fazer um balanço positivo no mandato, porque muitas coisas que deviam ter sido feitas não foram feitas. Na educação, na cultura, na ação social, no ambiente, no bem-estar animal. Alguns dos temas e das bandeiras que eu próprio e o outro vereador, Rui Corsa, que me acompanhou, tínhamos como prioridades, não foram realizadas. Para além disso, com muita pena nossa, os nossos contributos que foram dados ao longo dos tempos, a grande parte deles nunca foram ouvidos. Da parte da maioria PS mais CDU, houve quase sempre um diálogo de surdos. A força do voto sobrepôs-se à força da razão, no sentido de acolher as boas propostas que vinham da oposição, nomeadamente minhas e do vereador Rui Corsa, do PSD. E isso raramente aconteceu. Tanto como tem pena minha, eu acho que foram, em grande parte, 4 anos perdidos. Sentes que de alguma forma havia algum esquecimento relativamente às vossas propostas, ou seja, por vezes sentiram que, na verdade, vocês até se podem sentir um pouco limitados, não é? Porque geralmente havia 4 vereadores, portanto, com poder de decisão, e vocês parece que falavam um bocadinho para o nada, não é? Exatamente. A minha concepção de democracia é um bocadinho diferente de outras concepções. A força do voto serve, como serviu no dia 12, para eleger pessoas que depois fazem maiorias. É verdade que a democracia é feita de maiorias, mas tem que haver respeito pelos outros que lá estão, que têm legitimidade. Eu disse variadas vezes que quando me senti menos respeitado, digamos assim, ou menos ouvido, eu disse muitas vezes que eles não estavam a falar para a pessoa em questão que estava à frente deles. Estava a falar para alguém que estava a representar centenas ou mais de 2 milhares de votos que nos puseram naquele lugar. Portanto, o respeito por quem nos elege e que acaba nesse dia. Não é? Nós não sabemos quem nos elegeu, mas foram municípios. Faz com que seja obrigação moral de quem tem a maioria de ouvir os outros e, obviamente, perceber que as propostas que vêm do outro lado nem sempre são más, nem sempre são boas. E senti, francamente, que isto raramente aconteceu. Sentes que de alguma forma essa postura, ou estás connosco ou estás contra nós? Senti essa linha ideológica, digamos assim. Exato. Somos nós contra eles. E com franqueza, nunca foi essa a minha postura, não foi essa a postura com que fui eleito, nem com a qual sonhei destes 4 anos, mas é verdade que a postura foi essa. Seria mais nós para a Zambuja? Seria nós elevarmos a Zambuja, seríamos sim, porque a Zambuja infelizmente precisa de todos, não é? Precisa de todos. Eu também disse algumas vezes que eu não ponho em causa que quem lá está, quem ainda lá está, os 7 que ainda lá estamos, todos nós queremos fazer o melhor para a Zambuja. Agora, não podemos fazer nada sozinhos. E aquilo é um coletivo. O Executivo é um coletivo. Muitas vezes falavam dos vereadores da oposição. Bom, são vereadores tal e qual os outros todos, não é? Com a mesma dignidade e o mesmo respeito. E, portanto, não havendo da parte de quem governa esse estado de alma de perceber que os outros também têm ideias
e que todas as ideias são boas para que a Zambuja ficasse melhor, eu acho que não podemos falar de democracia de pleno direito. Isso não. Houve, de certa forma, um sentimento de impotência, por vezes? Não, impotência não, porque, vamos lá ver, todos nós sabemos as regras do jogo. Exato. E a verdade é que se as nossas propostas não foram acolhidas pela maioria do povo em 2021, evidentemente quem ganha terá que governar. Isso não está em questão, não é? Agora, às vezes no melhoramento das propostas, por exemplo, e muitas vezes isso aconteceu, que nós tivéssemos tentado não dividir nem enfraquecer as propostas, mas melhorá-las. Até mesmo esse melhoramento muitas vezes nos foi negado, exatamente por causa disso. Esta ideia é minha e, portanto, eu não recebo ideias diferentes das minhas. Eu tive a oportunidade de entrevistar o André Salema, portanto, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Zambuja. Ele, a certa altura na nossa conversa, disse que, portanto, nas assembleias da freguesia, portanto, muitas vezes até acatou muitas ideias que vinham do público ou de outros partidos. Claro. Então, digamos assim, não é meramente uma questão ideológica, mas pode ser uma questão de interpretação pessoal? É uma questão de postura cívica, digamos assim, e de inteligência política também. Eu, a respeito de muitos assuntos, mas olha, em especial lembro-me do pavilhão regional desportivo da secundária, que ainda não existe. Eu disse muitas vezes ao Sr. Presidente da Câmara que, até por próprio benefício dele pessoal, e de uma certa até vaidade pessoal, se quiser dizer assim, se isto tiver tudo isso e tivesse feito, daqui a 20 anos ninguém se lembrava que o vereador José Paulo tinha estado na Câmara. Exato. Teria sido no mandato do Presidente Silvino Lúcio, que isto e aquilo e aquilo tinha sido feito. Portanto, até nesse ponto de vista, suponho que houve ali alguma falta de inteligência política, digamos assim, e emocional. Que avaliação é que o José Paulo faz da relação entre executivo e oposição durante este mandato? Formal, apenas formal. Vou-lhe dar um ou dois exemplos. A lei diz que as propostas terão que ser distribuídas por todos os vereadores até 5 dias antes das sessões. Ora bem, quando é uma proposta que pede para serem emprestadas 5 mesas para a festa X da coletividade Y, chega muito bem. Agora, quando temos propostas que têm às vezes centenas de páginas, as de fundo, as mais importantes, não nos parece eticamente responsável que isso seja feito assim. E geralmente foi feito assim. Ou seja, no limite do tempo. Foi exatamente aí que nós recebemos as propostas e eu recordo que nós fizemos assim. Portanto, eu não faço juízo de intenções com outros. Nós levámos o mandato a sério. E, portanto, em cada sessão nós tivemos um trabalho árduo e importante para estudar todas as propostas, de maneira que não fôssemos lá só dizer que sim ou que não. Não é? E, portanto, nós tivemos essa possibilidade. Portanto, nós gostaríamos, fizemos muitas vezes isso, gostaríamos que as propostas tivessem dado com antecipação. Outra questão também muito importante, o horário das reuniões. A maioria está, e vai continuar a estar, com certeza, a tempo inteiro na Câmara. Os 3 vereadores da oposição, eu, o vereador Rui Corça e a vereadora Inês, tínhamos os nossos empregos, os nossos trabalhos. Com muita dificuldade em tempo que nós tínhamos que tirar, mas também com as necessárias modificações que tivemos de fazer em termos do nosso próprio trabalho. Quisemos que as reuniões fossem passadas para tempo fora do horário laboral, onde permitiria também que houvesse da parte dos municípios a possibilidade de assistir às reuniões. Foi sempre negado. José, gostava de falar um bocadinho consigo sobre educação. Muito bem. Porque o José é professor há muitos anos. Teve também a ocasião de me dizer que uma das coisas que ficaram certamente mal resolvidas consigo e com o mandato tinha a ver com a não execução da requalificação da escola secundária. E, portanto, pergunto-lhe como é que está o estado de educação no concelho de Zambuja, uma vez que, portanto, pelo menos em Zambuja, há essas limitações das infraestruturas. É verdade, Filipe. Quando o vereador Rui Corça me convidou há 4 anos para integrar a lista para a Câmara, em número 2,
ficou logo mais ou menos definido entre os dois que o Pela Educação seria para mim. Não porque eu seja mais esperto que os outros, nem mais inteligente, mas porque, como o Filipe disse bem, se há tantos anos de trabalho na área da educação, algum conhecimento dos problemas e das necessidades terei. E deixem-me começar por lamentar exatamente isso. A maioria não conseguiu, nestes 4 anos, aproveitar os saberes dos vereadores da oposição. Nos mais diversos saberes. Nomeadamente a educação, nunca me foi pedida nenhuma ajuda, nenhum esclarecimento sobre nada em relação à educação. Ora bem, realmente a escola secundária é um caso paradigmático. Nisso está a falar, eu trabalho lá há alguns anos, mas ainda que não trabalhasse, a minha filha estudou lá, o Filipe estudou lá também, e nós temos uma escola secundária que em termos de infraestrutura está igual há 40 anos, praticamente. Não temos pavilhão regional desportivo, as nossas salas têm níveis acústicos terríveis, não é? Nós cada vez que falamos, o colega do lado ouve o que nós estamos a dizer, não há condições dignas de receber os pais, por exemplo. As condições a esse nível são extraordinariamente más. Com o acréscimo que a falta de condições para a prática de educação física, que não é só na escola secundária, também em parte na escola básica, faz com que os nossos jovens não tenham as possibilidades que outros têm. Eu não sei se há aqui uma correlação direta, mas eu sou leitor do Expresso há mais de 40 anos. E, ultimamente, nos últimos tempos, com o Expresso, vem um jornal regional, o Mirante, que traz uma página ou 2 páginas sobre desporto. É raríssimo, ou quase nunca aparecem jovens de Azambuja nessas notícias. Quer dizer, a prática do desporto em Azambuja, que está cometida a algumas instituições com muito mérito, mas a prática desportiva nas escolas, o chamado desporto escolar, tem essa vertente de os preparar para o futuro. Não existe. Não existe. E, portanto, essa foi uma das minhas grandes batalhas. A maioria não soube, com a ajuda preciosa que está a acabar do PRR e do Programa 2020, Programa 2030 que ainda aí está, não soube acautelar as verbas necessárias para isso, nem soube fazer o trabalho de casa. Porque, em devida altura, algumas escolas que tinham o trabalho de casa feito foram para a frente. Não é? Algum exemplo em concreto? Pontevel, por exemplo, em que estão a ser gastos 9 milhões de euros numa escola que não é de sede do Conselho, não é? Em que esse trabalho foi feito. Eu recordo, estamos a falar da única escola secundária na sede do Conselho. Eu não conheço, com franqueza, nenhuma escola de nenhum Conselho, eu não conheço. Poderá haver, não conheço, que não tenha uma escola secundária com pavilhão regional desportivo. A nossa é única. E, portanto, a educação, no que concerne às escolas e às infraestruturas, está má. Recordo, por exemplo, a Veiras de Cima, a escola básica do primeiro ciclo, que suponho que ainda chove lá dentro. Portanto, as condições infraestruturais das nossas escolas é má. Depois, foram cometidas há pouco tempo, há poucos anos, responsabilidades em relação à educação às autarquias. E o que eu acho é que, neste como noutros setores, a Câmara é muito reativa. Fica à espera que as escolas, não é, lhes peçam coisas. Ora bem, a Câmara pode ser proativa. Pode incentivar, pode perceber que a educação é, no meu ponto de vista, aquilo que faz com que nós sejamos sempre cada vez melhores. E nós precisamos muito disso. Dou-lhe outro exemplo em relação à educação. A questão das bolsas. Há poucos dias ouvi o Presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Moraes, dizer que connosco não há nenhum aluno que vai para a faculdade que não tenha uma bolsa de estudo. Pois nós este ano tivemos 10 alunos em condições de receber, para além do número que estava disposto para receber essa bolsa de estudo. Eu propus, entregue-se a estes 10 alunos. A resposta foi, vamos ver. Nós temos uma situação ímpar, diria, no país, em relação aos nossos jovens que acabam o ensino secundário e que vão para as universidades, nomeadamente para Lisboa, que é dos nossos alunos poderem ir de comboio para Lisboa.
evitarem pagar 500, 600, 700 euros de um quarto, que evita que muitos dos nossos alunos possam ir estudar para Lisboa. Propus, em muito tempo, que a Câmara proporcionasse um transporte que fizesse o circuito Vila Nova de São Pedro até a Zambuja e que trouxesse os nossos alunos que quisessem ir para Lisboa. Nada feito. Eu tenho a certeza que daqui a 2 ou 3 anos vamos continuar a falar da mesma coisa. Olha, a semana passada, na escola secundária, encontrei uma ex-aluna que me perguntei-lhe, então, está tudo bem? E o professor, não está tudo bem. Eu fui para a faculdade e tive que interromper. Porque a minha mãe não consegue suportar os custos da educação. Isto é uma tristeza. Isto não pode acontecer. Quer dizer, nenhum dos nossos alunos pode ficar para trás. E, portanto, a Câmara, nesse ponto de vista, tem a obrigação estrita de zelar para que os nossos alunos tenham todas as condições no ensino básico, no secundário e no ensino e na possibilidade de frequentar o ensino universitário. Muito bem. José, qual é que é o impacto que todas estas coisas têm nas pessoas? Porque nós imaginamos o cenário. Eu tenho um aluno que pode ter, as pessoas nunca são iguais e, portanto, há uma subjetividade imensa nisto, mas pronto, colocando esta hipótese. Um aluno que nasce numa freguesia no concelho de Alenquer, de Santarém, está em vantagem relativamente aqui à Zambuja? Está. Porquê? Porque esse acesso, portanto, porque são coisas que não são visíveis ou palpáveis, Claro. só são visíveis quando depois acontecem crimes, quando acontece, quando se vimos as pessoas em fragilidade, em fragilidade social, não é? É que se não houver uma boa educação, Exatamente. não se cria uma estrutura sólida, mesmo em termos individuais, para as pessoas serem autossustentáveis, para as pessoas conseguirem ter capacidade de raciocínio e de pensamento para depois poderem levar a sua vida para a frente. Essa tem sido uma grande arma também que muitos governos têm tido relativamente à não educação das pessoas. Tem, mas neste ponto de vista as políticas centrais são o que são. Não é? E podemos também discuti-las, mas suponho que não é este o momento para discuti-las. Mas podemos discutir as políticas locais. E aí estamos a discutir. Se perguntar aos nossos jovens, não só aos nossos alunos, muitos deles dirão que a Zambuja não tem nada para lhes dar. E em parte é verdade. Quer dizer, nós temos que prepará-los para, e olha, isso é, nos meus alunos do secundário, é a minha maior preocupação, é que eles estejam preparados para quando saem da Zambuja, para estarem em pé de igualdade com os outros alunos, todo o país. E a verdade é que estas políticas educativas e culturais, no nosso concelho, são fracas, quando até às vezes inexistentes, fazem com que, quando nós saímos daqui, nós estejamos às vezes em desigualdade. Eu costumo dizer aos meus alunos esta frase: é fácil vocês irem embora da Zambuja. Às vezes é difícil que a Zambuja vá embora de vós. Percebe? Porque alguma desta pequenez cultural, num concelho que tem tanta potencialidade. Estamos às portas de Lisboa, somos gente boa, gente trabalhadora, mas precisamos que aqueles que têm a obrigação de implementar políticas e decidir, decidam. Como é óbvio. Muito bem. Qual é que é hoje o papel do professor, José? É difícil ser professor? É muito difícil, mas muito aliciante. E eu diria, olha, eu costumo dizer aos meus alunos, aos meus ex-alunos, e este ex é entre aspas, que eles são meus alunos para toda a vida. E é com muito gosto que eu passo na rua, aqui em qualquer lado, e eles me cumprimentam, eu os cumprimento a eles, porque eu vejo neles sempre pessoas. É muito difícil porque os tempos são outros tempos. O professor já não é quem passa informação. Não é? Nós hoje, com os nossos telemóveis, temos informação muito maior que o que qualquer professor tem, mas tem que ser alguém que educa. Tanto mais que o papel das famílias está, infelizmente, menorizado. Né? E nós temos graves problemas a esse nível, em Zambuja também, que é uma coisa que me preocupa bastante.
Nós temos famílias muito destruturadas. O nosso emprego é um emprego que não é das 9 às 5, não é? E que faz com que muitos dos nossos alunos estejam a descoberto. E, portanto, hoje o professor tem que ser alguém que acompanha. Hoje o professor tem que ser realmente, hoje, um pedagogo. Alguém que acompanha os alunos. Olha, nós temos na escola um programa que eu coordeno, que é de apoio tutorial específico, que é um programa que acompanha os alunos fora da sala de aula e tem uma proximidade maior, em que nós tentamos perceber quais são os seus problemas, os seus anseios. Portanto, o papel da escola e do professor hoje é esse, é de acompanhar, de perceber e de tentar que os alunos acompanhem os tempos que estão, que são muito diferentes dos tempos em que o Filipe lá andava e que eu lá andava então muito mais. O mundo digital veio transformar todos os setores. Nós estamos agora a falar com o 12º ano e com o 11º também, sobre a questão das gerações. Cada vez gerações são mais pequenas. Quer dizer, o Filipe em relação aos seus pais tem um conjunto de diferenças. Hoje não podemos falar em diferenças de geração. Hoje 10 anos fazem diferenças fundamentais. Isso que me está a falar, a IA, o mundo digital, as relações entre nós fazem com que a escola seja completamente diferente. A forma de comunicação. A forma de comunicação, exatamente. Portanto, tudo isso mudou e parece que vivemos quase um novo mundo que se apresentou a todas as Filipe, já agora deixa-me dizer, sim, isto também, tudo isto que está a falar, esta nova escola, não é compatível com instalações do século XIX. Percebe? Este século XIX é ironia, mas nós vemos filmes dos anos 70, do século XX, e vemos escolas igual à nossa, ou iguais às nossas. Não é? Nós hoje temos 2 ou 3 estabelecimentos de ensino mais modernos, com melhores condições, de resto temos estabelecimentos de ensino que são fins, alguns deles do século passado. Precisávamos neste momento, José, já que se vai fazer uma reconstrução de uma escola, uma escola de futuro, ou seja, uma escola onde esses meios digitais já estivessem presentes, mas talvez houvesse um grande investimento necessário. Precisávamos, mas agora que fala nisso, nós vamos ter um centro tecnológico na escola que vai ter mais de €500 milhões de equipamento informático. Já agora um programa que foi feito pela escola, que está agora em obras quase a finalizar. Eu espero, e fiz essa pergunta na Câmara, eu espero que da parte da Câmara haja também essa preocupação de dotar esse edifício das melhores soluções arquitetónicas. Parece que as janelas vão ficar velhas e o aspecto do edifício também continua dos anos 70 do século passado. Quero dizer com isto o quê? É a altura, já devia ter que há muito tempo, nós exigimos excelência nas coisas. Os nossos jovens, os nossos municípios, não podem pedir menos do que o que melhor se faz em todo lado. Porque às vezes não é falta de dinheiro. É só que canalizamos dinheiro para fins que, na minha perspectiva, não são os mais indicados, em vez de ser para os mais indicados. Talvez porque muitas vezes pensa-se em termos de mandato e não propriamente de um projeto estruturante de futuro. Exatamente. Aquilo que eu verifiquei é que não há, se calhar nunca houve. Olha, outra das coisas que eu francamente, se nós tivéssemos ganho eleições, era isso que iria acontecer. Não há nenhum plano a médio prazo. Quer dizer, não há nenhum plano que diga, vamos passar desta legislatura. E compreenderíamos, não é? Quer dizer, compreendemos que se fosse assim, uma escola nova, um centro cultural que nós não temos nenhum no Conselho, não podemos agora fazê-lo. Vamos fazê-lo daqui num prazo de 10 anos. E que houvesse essa possibilidade de aqueles que estão e aqueles que vêm assumirem eticamente, com realidade e com honestidade, esse propósito de fazer fosse o que fosse. Não, a ideia que dá é que vamos fazer coisas para amanhã, de maneira a ganhar eleições. Não é? Quer dizer, o fim em si, às vezes, é a perpetuação no poder e não é tornar as coisas melhores. José, corre-se o risco de acontecer com os professores aquilo que está a ocorrer com os médicos? Corre, e eu já fiz esse reparo mais do que uma vez aqui em Zambuja. Aliás, até dei a ideia de um prédio que está em frente à Boa Vida Canada, que está agora recuperado e que suponho que estava nos tribunais, que fosse feita habitação específica para professores. E não só, para professores, para médicos,
para enfermeiros, para forças de segurança, de maneira a acolhermos essas pessoas, porque corre, sim senhora, a profissão de professor é uma profissão de alto risco. Infelizmente, quando nós perguntamos aos nossos alunos o que é que vocês querem ser quando forem grandes, como nos perguntavam quando eu era pequeno, raramente alguns deles querem ser professor, que é uma profissão muito exigente, e corremos o risco de um dia deste não termos professores. Corremos, sim senhor. José, queria falar aqui de um assunto que dentro da educação depois acaba por ser um assunto muito sério, muito grave, que é o seguinte, e por acaso ontem não estava com esta ideia de falar consigo relativamente a isto, mas ontem também falei com um professor e ele dizia-me que tinha um aluno em cadeira de rodas, que a única alegria que ele tinha era quando ia àquela aula, porque, mas embora não houvesse condições de saúde para alistar, portanto, isso ficou muito claro naquilo que ele disse, mas que ao mesmo tempo ele disse uma coisa que me sensibilizou, que foi: eu agarro no aluno, agarro na cadeira de rodas e vou com ele ao parque para que ele possa sorrir. É Olha, exigir demais não. do professor? Não. Não, naquilo que eu acho que é um professor não é exigir demais. É lamentar profundamente que os poderes públicos, nomeadamente as câmaras, não tenham isso em mente. Vou-lhe dar um exemplo. Cada vez que nós na escola secundária temos uma turma que esteja em cadeira de rodas, ou alguém que parte uma perna, simplesmente temos que mudar essa turma do primeiro andar para o resto do chão. Nós não temos um elevador. Tanto o meu mandato na Câmara, que está a acabar, como a minha função de professor, é sempre dirigida a todos, mas principalmente àqueles que mais precisam, aos mais fracos. Eu tenho uma aluna com necessidades especiais, especialíssimas, que nunca deixou de ir comigo, fosse ponto fosse. Isso era ponto assente. É um princípio É um princípio fundamental. No dia em que nós deixarmos para trás aqueles que mais precisam, no meu ponto de vista, a escola devia fechar. Exato. E se quer que lhe diga, a Câmara que deixar aqueles que mais precisam para trás, então não faz falta nenhuma. E, portanto, as políticas de ajuda e de integração daqueles que têm alguma dificuldade, alguma deficiência, é fundamental. E já agora que fala nisso, eu vejo com muita preocupação, aquilo que está a passar em relação ao apoio socioeducativo da CERSI, por exemplo, em que alguns alunos estão a voltar às escolas, e as escolas não podem acolher os alunos todos, por razões, não porque não os queiram acolher, mas porque há alunos que, pela sua especificidade, não têm condições físicas de estar nas escolas. Portanto, eu espero que, nestas questões, a Câmara, as instituições, as escolas se juntem e tratem destes problemas e os resolvam. Porque ponhamos-nos todos no papel destas famílias. Ponhamos-nos no papel dos pais que têm filhos com essas necessidades e que de repente se veem com os filhos em casa, por exemplo. Ou em condições que não são as melhores. E, portanto, para além de tudo o que podemos falar em relação à política autárquica, em relação às escolas, não são as instituições que tratam destes assuntos, em primeiríssimo lugar está o bem-estar daqueles que mais precisam. E faz-me às vezes muita confusão que algumas pessoas não percebam isto quando nas escolas se presta uma atenção especial àqueles que mais precisam. E quando falamos em igualdade, porque eu acho que a igualdade é um valor que deve ser repensado. Temos de falar mais em equidade. Aqueles que mais precisam de mais do nosso olhar. Essa para mim é uma linha vermelha que não deve ser ultrapassada, deixarmos alguém para trás. Muito bem. Com uma diminuição dos serviços
parte da Sércia, por exemplo, a escola vê-se confrontada também com, às vezes, a inscrição desses meninos, não é? Dessas meninas. A escola está preparada para receber esses alunos com ensino especial? E como eu disse, para alguns não. E acresce aqui uma situação em que aí a autarquia tem uma palavra a dizer. E foi também uma grande luta minha durante 4 anos, que é a questão do pessoal auxiliar. Pois. Nomeadamente em relação àqueles que precisam mais de apoio, o rácio é mais pequeno. E eu recordo que nós temos 6 ou 7 unidades no concelho, 4 delas em Azambuja. Em Azambuja suponho que terão duas neste momento de alunos, alguns deles precisam mesmo de um auxiliar por cada um deles. E a política da Câmara em relação aos auxiliares nas escolas tem sido uma política um bocadinho cega. Neste sentido, à pergunta que nós fazemos, há pouco pessoal auxiliar nas escolas? A resposta é sim, mas nós cumprimos os rácios. O que é que eu quero dizer com isto? Um exemplo, é preciso um auxiliar para 50 alunos. E, portanto, se a escola tem 500 alunos, se há 10 auxiliares, o rácio está completo. O problema é que nós temos, e a culpa obviamente não é da Câmara, nem de ninguém, nós temos em média 30% das pessoas de baixas prolongadas. Mas quer dizer, isso não resolve o problema. E, portanto, nós temos que dotar as escolas do número de pessoas que permitam que haja um bom trabalho. E, às vezes, o que a política é que haja mínimos. Percebe, Filipe? De tal maneira que se falta uma pessoa ou outra, os outros coitados ficam atarefados porque numa escola não tem possibilidades de ocupar toda a gente. E aqui uma palavra também para o pessoal auxiliar, que é fulcral e essencial nas escolas. Não é? Cada vez que os alunos estão fora da sala de aula, são eles que estão com eles. Portanto, o papel da escola não é só do professor. Muito bem. Queria só dar uma breve reflexão relativamente a isto. Como é que viveu aquele episódio trágico que a Azambuja viveu? Olha, desculpe eu estar a interromper. Pensou sobre isso? Fez alguma reflexão sobre isso? Ou procurou-se entender onde é que a escola falhou? Se é que falhou? Exatamente. Ainda bem que o Filipe traz este episódio, porque eu também fui. Eu não estava cá. Por razões, houve um problema no concurso e eu saí da escola de Azambuja e fui para a brigada e depois voltei 15 dias depois o problema está resolvido. Foi exatamente nessa altura, eu vim cá nesse dia, dar um abraço à diretora, que isso aconteceu. O aluno em questão não era meu aluno. Nada fazia isso para que aquilo acontecesse. A escola não falhou neste sentido. Se perguntarmos se a escola faz tudo o que tem a fazer, evidentemente nenhuma escola faz. Não é? Aqui temos que falar deste assunto de um modo mais alargado. A maneira como os jovens se comportam e vivem fora da escola. Ou seja, os alunos quando saem da escola vão para onde? Vão para casa? Vão para casa e estão com quem? Uma das preocupações que eu tenho com os meus alunos é sempre perceber com quem é que eles desabafam, com quem é que eles falam, quando têm problemas. Muitos deles não falam com ninguém. Muitos deles falam com o computador, e falam com o iPad, e falam com o telemóvel, e estão com quem nós não sabemos. E, portanto, o que aconteceu foi grave. Já agora também a nível individual, eu também sou coordenador de um projeto muito, dava para nós estarmos aqui horas a falar sobre ele. Um projeto que é o projeto Ubuntu, que é também de ajuda e de autoestima entre os alunos. E nós, eu propus à diretora e pegámos na turma onde estava esse aluno e fizemos uma semana inteira com eles, de maneira de os proteger e de falar com eles e continuar. Ainda agora tivemos a distribuir balões e mensagens sobre a saúde mental.
A escola fez na altura o que tinha a fazer. Pergunta-me, então e o apoio psicológico? Olha, nós temos 1.700 alunos e temos 3 psicólogos. E à portuguesa, na altura, vieram os psicólogos todos. Vieram de todo lado, todos os Vieram de lugares. todo lado, mas rapidamente depois se foram embora outra vez. E, portanto, a escola está muito atenta a isto. É preciso que também se entenda uma coisa que nem sempre a escola entende. E que eu entendo. É que a escola não são só aulas. A escola também é acompanhar, tentar perceber os alunos. Agora, Filipe, com toda a franqueza, aquilo que aconteceu em Azambuja podia ter acontecido em qualquer escola pública, privada, de um centro desfavorecido, de um centro altamente favorecido em termos sociais e económicos, podia ter acontecido em qualquer lado. Muito bem. Zé, não vamos poder ficar muito mais tempo, a conversa está realmente muito boa. Só mais 3 perguntinhas que tenho aqui preparadas. No início do seu discurso, falou o seguinte: dever cumprido com o e dever cumprido. Qual é que é a sua percepção? Foi um mandato cumprido ou foi um mandato cumprido? Filipe, não, foi um mandato cumprido com o cumprido nesta visão das coisas. Fiz pessoalmente aquilo que queria fazer. Não é? Tive um mandato honesto, leal em relação a todos. Discordei enquanto tinha que discordar, concordei enquanto tinha que concordar. Apresentei as minhas ideias. Agora, o cumprido é porque muitas vezes foi muito difícil ultrapassar estes 4 anos, confesso-lhe. E não pelo volume de trabalho que significou de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, digamos assim. Mas porque quando nós sentimos alguma falta de solidariedade, alguma falta de perceber que as coisas têm que ser feitas por todos, às vezes causa algum desânimo. Agora, confesso-lhe que o comprido foi mais uma laranja. Uma ironia. E uma ironia, exatamente. Muito bem, José. Procurará manter-se vivo dentro do contexto político do Conselho? Sempre. O PSD que eu abraço não morreu. E está aí. Está aí com os presidentes de junta que foram eleitos. Já agora é muito engraçado me contar esta pequena história, porque o caso do Bruno Borda d'Água, presidente da junta, reeleito por uma larguíssima maioria, com um trabalho excelente, tal e qual, do Martins de Aveiras de Baixo, que foram cuidados por nós, do Bruno Borda d'Água, tem uma questão até pessoal, porque ele estava renitente, ele vai perdoar que eu conto isto, ele estava renitente em ter aceito há 4 anos o convite, e levaram-me lá, porque eu lá está, já não sou, mas serei sempre, sou do filho dele, com quem tinha uma relação muito boa. E essa relação que eu tinha com o filho também foi um bocadinho que o fez também aceitar, e ainda bem que ele é um excelente autarca. Olha, tivemos da parte de todos os que foram eleitos, e não só, há 4 anos, uma relação extraordinária, e eu acho que, olha, morreu ontem o Laborino Lúcio, um homem extraordinário que dizia uma palavra que eu também, não por essas palavras, mas também disse no meu discurso. Dizia ele foi Ministro da Justiça, dizia ele que eu não sou Ministro da Justiça, eu estou Ministro da Justiça. Eu também estou vereador, até semana que vem, portanto eu não sou vereador, ninguém é dono dos cargos, não é? Estão nos cargos, e portanto também, como disse, o meu dever enquanto cidadão vai continuar. Na política, sim, até porque alguns dos assuntos que nós hoje aqui falámos, que eu falei com o Filipe, merecem que eu não me vá embora e que me meta em casa. E portanto estas questões da educação, estas questões da cultura, que podíamos ter falado, do meio ambiente, são questões que me vão fazer falar, com certeza. Em relação ao futuro de cargos políticos, não sei. Logo veremos. Muito bem. José, uma mensagem que queira deixar à comunidade escolar e também aos municípios? Olha, quero.
À comunidade escolar, queria deixar esta mensagem que a passo todas as semanas. A escola é o único elevador social. Não há maneira dos nossos jovens terem uma vida melhor, aqueles que não têm pais ricos e não são baixados pela sorte do nascimento. Portanto, que são a grande maioria de nós. Que eles precisam de trabalhar para ter uma vida digna, uma vida boa. A única forma é de terem uma escola boa. E de fazerem o seu trabalho na escola. E dos professores fazerem o seu trabalho, toda a gente fazer o seu trabalho. E da Câmara fazer o seu trabalho para proporcionar a estes jovens que tenham uma escola boa. Porque é a única maneira de nós amanhã ter uma vida melhor. Aos municípios, o que eu digo é, também disse assim no fim da reunião, infelizmente temos uma sociedade civil muito fraca no nosso concelho. Infelizmente. Há 30 anos, a respeito da comemoração que tem a ver com a nossa freguesia Val do Paraíso, da chegada de Cristóvão Colombo, houve um grupo de trabalho onde eu estava incluído, a minha mulher também, e o ex-presidente da Junta, Carlos Alberto, entre outros, e a Câmara, um projeto que teria posto na cultura a Zambuja no mapa, nacional e internacional, e houve um arquiteto da Câmara, que já lá não está, que me disse: Zé Paulo, isto nunca vai para a frente, porque não há massa crítica em Zambuja. E hoje, acho que continua a faltar massa crítica em Zambuja. Gente que pense, e gente que se chega à frente para estas questões e que não se ponha em casa e que nem deixe que aqueles que foram eleitos agora fiquem, desculpa a expressão, à rédea solta durante 4 anos. Portanto, nós temos o direito, cada vez que um cidadão foi à Câmara e que me interpelou, ou que interpelou, eu bastava fazer o dever cívico dele. E, portanto, o que eu deixo é, cidadãos do nosso concelho, sejam cidadãos de pleno direito, cumpram os seus deveres, mas exijam toda a gente. Muito bem. José, muito obrigado por isto. Obrigado, eu. Obrigado, que passámos. Muito obrigado. Estas entrevistas aos seus vereadores também é uma forma de homenagear o trabalho que desenvolveram em função da comunidade e eu agradeço também por isso, também. Muito obrigado, Filipe. Obrigado. Bom, terminamos então a conversa. Quando se fala de questões muito importantes, realmente apetecia-nos falar um pouco mais, mas teremos mais oportunidades para isso. Agradeço aqui ao Sr. Vereador José Paulo, agradeço também a todos vós acompanharem o trabalho que vamos realizando, desafiando-vos também para que possam subscrever o nosso canal no YouTube, acompanhar as nossas redes sociais, também para ficarem a par de tudo aquilo que se passa, não só na Alzira TV, mas também, sobretudo, no nosso concelho. Grande abraço a todos e até breve.